Em nosso estudo de hoje, a lição 103 do livro Palavras da Vida Eterna, que tem como título Produzimos. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Palavras de Jesus no Evangelho de João, capítulo 15, versículo 4. Produzimos. Tudo que é alguma coisa produz algo. Elementos considerados desprezíveis estão fazendo isso ou aquilo. Pedras produzem aspereza, espinhos produzem lacerações, lama produz sujidade, martelo produz golpes. Entretanto, se produzirmos para o bem esses mesmos recursos em nossas mãos, vêm-se promovidos a instrumentos valiosos, porquanto pedras ajudam nas construções. Espinhos de natureza técnica podem colaborar no serviço cirúrgico, lama devidamente tratada é terra de sementeira e martelo controlado é auxiliar prestimoso. Cada criatura desse modo produz conforme os agentes em que se inspira. Os seres mais lastimáveis, ainda que não queiram, estão produzindo sempre. O delinquente produz o desequilíbrio, o viciado produz o desregramento, o preguiçoso produz a miséria, o pessimista produz o desânimo. Onde estiveres, estás produzindo de acordo com as influências a que te afeiçoas e atuando mecanicamente sobre todos aqueles que se afeiçoam ao teu modo de ser. Todos produzimos, inevitavelmente. Aprendizes do Evangelho na escola espírita cristã, recordemos, pois, a lição do Cristo. Permanecerei convosco se permanecerdes em mim. Muito interessante a gente fazer uma análise inicial desse versículo do Evangelho de João, porque se a gente fizer uma interpretação literal, ele parece uma espécie assim, de prepotência, né, que estaria vindo do Mestre, principalmente se a gente não tivesse o conhecimento de quem é o Mestre, né, da história do Cristo e também das informações que os Espíritos trazem sobre ele, como guia e modelo para toda a humanidade, como governador do nosso planeta, porque ele vem falar assim, permanecerei em mim e eu permanecerei em vós. Se estiveres comigo, eu estarei com vocês, em outras palavras. E depois ele fala, vem cá, como é que pode um ramo produzir fruto de si mesmo se não permanecer na videira? Ele diz, na verdade, eu sou a videira. E ele fala assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Mas o que Jesus, na verdade, está falando, ele não está tendo ali uma explosão de vaidade, ou então de privilégio para alguém, não é nada disso. Então, o que ele está querendo dizer para a gente é o seguinte, quem estiver praticando aquilo que ele deixou como legado dentro do Evangelho, vai simplesmente entrar em sintonia com a lei, a lei esteve aí, ela está aí o tempo todo. Nós é que estamos desafinados com ela. Quando a gente começa a praticar o teu esforço na prática do Evangelho, a gente faz sintonia com todos eles que estão fazendo parte da lei. E mesmo que a gente esteja, vamos colocar aqui, né, vivendo em um mundo em que, de regra, não tem essa sintonia com o Evangelho, a gente fique, vamos botar assim, um pouco isolado do restante das pessoas aqui do mundo. Isso pode acontecer e acontece com muita frequência, né? A gente pelo menos está em sintonia com essa lei maior, e é essa sintonia que faz com que a gente entre na porta estreita. Ele fala, a porta da perdição é larga, mas a porta estreita tem que ter esforço e tem que ter resignação. Quando a gente fala assim, vamos lembrar, né, o que Cristo vem falando com a gente, o maior aprendizado do Cristo: amai ao próximo como a si mesmo. E quando a gente fala assim, né, eu sou cristão, e Jesus fala para a gente, não é todos que dizem Senhor, Senhor que entrarão no reino dos céus, não. É só aqueles que cumprem a palavra do meu Pai. Aí você começa a ouvir, o que é a palavra do Pai? A palavra do Pai é amai os inimigos, perdoar 70 vezes 7. Se bater numa face, dá outra face. Se pedir a capa da túnica, se exigir que caminhe 1000 passos, caminhe 2000. Só esses 3 que eu falei, eles são um desafio para a gente. Principalmente a gente que ainda traz aqui na Terra uma parcela muito generosa de vaidade, de orgulho, de egoísmo. A gente, para poder praticar esses 3,
para poder perdoar. Eles não sabem o que fazem. Perdoa, eles não sabem o que fazem, realmente. Porque quem está agredindo, quem está ferindo, está, através da lei de causa e efeito, criando constrangimentos futuros. Porque a lei de causa e efeito ela não deixa de visitar nenhum de nós, ela vai estar sempre visitando a gente. Mas quando ele começa a colocar aqui para a gente, produzimos, ó, todo mundo produz alguma coisa. E primeiro ele pega instrumentos que a gente são conhecidos, bastante conhecidos de nós, pedra, espinho, lama, martelo. E ele fala, ó, pode produzir aspereza, laceração, mas também, se eu estiver produzindo para o bem, quando cai em mão certa, a pedra vai ser um instrumento maravilhoso na construção, o espinho pode ser utilizado medicinalmente. Ele traz aqui as comparações que o Emmanuel ele tem uma capacidade impressionante de criar essas telas mentais para que a gente feche os olhos e consegue ver esse quadro que ele está pintando. E depois ele vem falar para a gente agora com relação aos seres. Ele fala, olha, todo mundo está produzindo alguma coisa, o delinquente, o viciado, o preguiçoso e o pessimista. Todos produzimos inevitavelmente aqui na Terra. Por isso que a gente fala que nós somos frutos de nossas árvores também. O que acontece é a árvore é boa, o fruto é bom. Se a gente estiver praticando alguma coisa legal, a gente está produzindo alguma coisa legal, de acordo com as influências. E, gente, o que ele está querendo dizer para a gente? Qual é a melhor influência para a gente? É a influência do Cristo hoje. É o caminho da felicidade para a gente. A gente leva muito tempo e por conta dessa discussão religiosa que a gente tem, principalmente da intolerância religiosa, a gente fica também uma dúvida com relação a muita coisa, mas a gente começa a descobrir que o caminho da felicidade para a gente é quando eu perdoo. Quem perdoa tem um coração livre, tem um coração leve, a vida para a gente é leve. A pessoa que não tem ciúme e inveja, né? O ciúme e a inveja são incêndios que ficam dentro de cada um de nós. As pessoas que sabem compreender o lado do outro, até mesmo quando o outro está muito errado de acordo com nossas concepções, ou errado, a gente se calar e deixar que aquela pessoa viva, respeitar aquela pessoa daquele jeito dela, são coisas que deixam a gente leve, são caminhos reais da felicidade. Então, quando a gente fala, né, que a pessoa seguir o Cristo, permanecer com Cristo, não é que ele esteja dizendo, eu tenho que dizer, eu estou com Cristo o tempo todo, eu sou cristão. Não, não é isso. É praticar. É quando a gente estiver praticando o Evangelho, aliás, é muito profundo sempre a gente lembrar que Francisco de Assis recomendava: ide e pregai o Evangelho. Se for necessário, utilizar a palavra. O ide e pregar é através dos nossos exemplos. A gente tem que aprender, né, essa oportunidade que a gente está tendo, a gente tem que aprender a trazer o Cristo para dentro da gente, a praticar, a ser uma constante na nossa vida. A gente tem que tomar esse caminho. Quando será que a gente vai ter a oportunidade de novo de estar em um país como esse, que os Espíritos afirmam que é o coração do mundo, pátria do Evangelho, é um dos países com mais religiosidade no planeta, e que está aqui, né, com a missão hoje de estar divulgando o Evangelho como nenhuma outra. E para ver, né, por ser um país continental, o número que a gente tem dentro do cristianismo, né, o número de católicos que tem no país, o número de protestantes que tem no país, o número de espíritas que tem no país, é um número assim, que, em comparação com outras nações, é um número maravilhoso. Outra coisa também, né, o número de obras sociais que a gente tem aqui hoje, talvez seja um dos maiores do planeta. Tantas obras sociais ao mesmo tempo acontecendo. Então, a gente tem que aproveitar a oportunidade que a gente está tendo aqui na Terra agora e ver o que estamos produzindo. Vamos fazer essa meditação todo mundo aqui. O que eu tenho produzido no meu relacionamento familiar, no meu trabalho profissional, na minha vida religiosa, na minha vida social? O que sou eu? O que eu tenho produzido de bom? Será que eu tenho sido um delinquente, um viciado, preguiçoso, pessimista? Ou será que a pedra minha está produzindo aspereza ao invés de ser utilizada na obra? Cada um vai fazer a sua reflexão. Estejamos sempre com Cristo, buscando Cristo. Que Ele nos abençoe hoje e sempre.